Meu nome é Gabriel e juro que o que vou contar aconteceu de verdade. Você pode não acreditar, mas imagine que fosse você no meu lugar. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, e a sensação era um misto de empolgação e medo. O campus era enorme, as aulas pareciam difíceis, e eu não conhecia quase ninguém. Mas, no fundo, eu estava feliz. Finalmente, começava uma nova fase da minha vida. Naquela noite, minha última aula terminou por volta das 10h30. O prédio estava mais vazio do que eu imaginava, e enquanto caminhava até o estacionamento, percebi que a maioria dos alunos já tinha ido embora. Era o primeiro dia, e eu já estava cansado. Montei na minha moto e respirei fundo antes de colocar o capacete. O trajeto era simples: pegar a avenida principal, seguir reto até a rodovia e, em menos de meia hora, eu estaria em casa. Mas, quando acelerei e virei a esquina, vi a bifurcação. Era estranha, como se eu nunca a tivesse visto antes. A placa que indicava a rodovia estava velha, quase ilegível, e meio torta para o lado. No instinto, virei para a esquerda, sem pensar muito. Afinal, era só um atalho, certo? Foi a pior decisão da minha vida. No começo, nada parecia errado. Era uma rua comum, pouco iluminada, mas nada muito diferente das estradas de interior que eu já conhecia. O problema foi que, conforme eu segui em frente, comecei a notar que não havia mais placas. Nem cruzamentos. Nem carros. O GPS não carregava. Sem sinal. Olhei para os lados e senti um arrepio na nuca. Os prédios estavam errados. Pareciam mais velhos, com paredes rachadas e janelas quebradas. Algumas casas estavam abandonadas, portas abertas, interiores escuros. As luzes dos postes piscavam, como se fossem falhar a qualquer momento. O asfalto estava gasto, cheio de fissuras. O ar ficou pesado, denso, e eu senti um aperto no peito, como se alguém estivesse pressionando meu peito com as mãos. Tentei manter a calma. Talvez fosse só um bairro esquecido, daqueles onde ninguém passa a noite. Eu só precisava encontrar uma rua principal e sair dali. Foi então que vi as pessoas. Ou, algo parecido com pessoas. No começo, achei que era paranoia minha. Mas, conforme avançava, comecei a perceber que havia gente parada nas calçadas, nas esquinas, dentro das casas escuras. Elas não se moviam. Apenas me olhavam. Eram magras demais, pálidas, com olhos fundo demais, pretos demais. Usavam roupas que pareciam saídas de outra época, velhas, sujas, formais demais para aquela hora da noite. Alguns estavam de terno e gravata, outros de vestidos longos, mas todos tinham algo em comum: nenhum deles piscava. Um arrepio subiu pela minha espinha. Acelerei. A rua parecia estreitar, como se os prédios estivessem ficando cada vez mais próximos uns dos outros. Olhei para o retrovisor e vi um grupo de crianças paradas na calçada. Mas havia algo errado com elas. Os rostos eram vazios, sem expressão. Uma delas sorriu. Os dentes eram finos e longos, parecendo agulhas. O ar ficou ainda mais pesado, e então, ouvi meu nome. Não foi um chamado normal. Foi um sussurro bem no meu ouvido. Gabriel. Meus braços gelaram. Eu estava sozinho. Ou deveria estar. Olhei pelo retrovisor. Havia alguém na garupa. Ela parecia uma mulher. Mas seu rosto estava branco demais, pálido demais. Seus olhos eram buracos negros, fundos, sem brilho. A boca estava entreaberta, como se tentasse falar algo, mas nenhum som saía. Suas mãos seguravam minha jaqueta. Não sei como não perdi o controle da moto ali mesmo. Meus olhos se arregalaram, o coração disparou, eu tentei gritar, mas minha garganta travou. E então, ela sorriu. Acelerei. O asfalto parecia derreter sob as rodas, as construções se distorciam,
As ruas se tornavam estreitas e escuras, sem saída. O mundo estava se dobrando ao meu redor, e eu só conseguia pensar em uma coisa. Eu não deveria estar aqui. Senti as mãos da coisa apertarem minha jaqueta. Minhas costas ardiam, como se algo invisível estivesse tentando me puxar para trás. Então, vi a ponte. Era de ferro enferrujado, coberta de neblina. Do outro lado, a cidade parecia normal. Se eu chegasse lá, talvez conseguisse sair. Mas então, o grito veio. Um grito que não era humano. Alto. Ensurdecedor. Agudo demais para ser real. Foi como se todas aquelas pessoas tivessem começado a gritar juntas. Eu acelerei o máximo que pude, o motor rugindo contra o silêncio esmagador daquela cidade errada. E, no exato momento em que cruzei a ponte, silêncio. O vento bateu no meu rosto. O mundo voltou ao normal. De repente, eu estava na rodovia. O relógio do painel da moto marcava 3h17 da manhã. Mas eu tinha saído da faculdade às 22 horas. Meu corpo tremia, minha mente tentava encontrar alguma explicação lógica. Mas eu sabia que não havia nenhuma. O mais assustador? Até hoje, às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, vejo uma bifurcação à frente. E juro que, por um segundo, aquela placa torta ainda está lá.